Brigadão. Primeiro, parabéns aí pela introdução, muito bem feita, bastante rigorosa. Eu vou fazer aqui alguns comentários, né? Então, só contextualizando, né? Para quem não me conhece, eu sou professor de filosofia, né? A minha área é filosofia, então não tenho como dar uma abordagem psicológica, né? A questão e mais especificamente filosofia política, né? Filosofia política é minha área. Estudei então Foucault no mestrado e doutorado. E eu queria pensar isso em termos políticos, que é mais ou menos como que eu consigo pensar, né? Então, quando você me pergunta, né, a política dos últimos anos e a atual política que tá surgindo, né, salta aos olhos no mesmo momento uma distinção em modelos políticos de ver o mundo, né? A gente tinha um tipo de governo e daí eventualmente começa a ter um outro tipo, embora, né, com ressalvas assim, pontos em comum, né? Não estamos falando aí de algo totalmente revolucionário, tá? Mas a gente está falando dentro de uma social-democracia capitalista, etc. A gente tem duas visões, né? A gente tem uma visão mais social-democrata, né? Mais de tratar os seres humanos, de gerir uma população a partir de uma maneira específica, né? Uma maneira que então entende aí que o ser humano precisa de um sistema básico de saúde, precisa se alimentar, precisa de certas necessidades biológicas, sociais, etc., precisam ser satisfeitas, tá? Bem ou mal, tá? Bem ou mal aqui não é questão de dizer o quão bem isso foi feito, é uma visão de mundo, tá? Uma visão de mundo, um modo de gerir o mundo, tá? A gente estava indo por essa linha e isso vai gerar, então, toda uma questão de, né, toda uma visão de, olha, vamos tratar os loucos, ou enfim, saliento aqui, né, que quando o que ressalta, o que salta aos olhos na história da loucura de Foucault, para além, né, de todo o rigor ali onde ele detalha, etc., é a ideia de que você não vai entender a própria razão, né? O que é a razão numa sociedade sem entender a loucura, né? Foucault, não sei se é nos anormais ou na sociedade disciplinar, que ele vai dizer que ele também busca, né, entender a sociedade, entender o hegemônico ali naquela sociedade por aqueles que ela exclui e o modo como ela exclui os indivíduos, né? Então, a gente poderia estar falando da loucura, a gente poderia estar falando da delinquência e essa nova gestão que vai surgir a partir dos últimos anos, né, vai ter necessariamente um impacto muito forte em como a gente vai gerir a loucura, em como a gente vai gerir a delinquência e qual que vai ser o impacto político-econômico que isso vai ter, tá? E daí a gente tem, então, no mínimo, o que a gente poderia falar de um agravamento, então, né, porque a gente nunca, faz tempo que a gente está um pouco nessa lógica do neoliberalismo, né? E daí eu cito até fui pegar aqui, quase caí antes de começar a live, um livro chamado Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, tá? Ele tem vários autores, tem o Vladimir Safatli, tem um artigo do Vladimir Safatli, onde ele inclusive fala sobre a patologização do discurso econômico de pessoas que vão, por exemplo, a Grécia, etc., que vão contra o discurso neoliberal de austeridade, né? Essa austeridade aí que é sempre tenta tirar do SUS, dessas, né? Sempre falta o local onde a gente vai economizar é justamente no SUS, na saúde, na educação, etc. Então, sim, a gente tem claramente uma gestão X, né? Uma gestão X, e a gente está indo em direção a uma gestão Y que está vendo, né? Está gerando tudo que vocês estão vendo aí, né? Está gerando desemprego, está gerando sofrimento psíquico, tá? Então, na linha de Foucault, né? Na linha de Foucault, por exemplo, quando Foucault está vendo as prisões, ele não vai dizer a prisão, né? A prisão falha no seu discurso, né? Se a prisão falha no seu discurso, mas continua cada vez mais sendo reiterada socialmente, né? Politicamente, é porque ela tem um outro sucesso. Então, Foucault está falando do sucesso da prisão, né? E qual que é o sucesso? O sucesso da prisão não é a ressocialização, não é a gestão dos indivíduos de uma maneira humanista ou alguma coisa. O sucesso da prisão é gerir as ilegalidades de modo que criemos delinquentes, né? Esses delinquentes vão ser geridos e vão beneficiar uma elite, né? Essa lógica pode ser trazida para a gestão da loucura, né? A gestão da loucura é uma gestão que tem um viés econômico, tem um viés
político, tem um viés de gerir os loucos de outra forma para gerar um tipo de sofrimento psíquico que vai ser gerido pela economia, então, que está tentando ser implantada. Então, essa nova gestão da loucura que a gente está vendo, ela vai ter o objetivo de legitimar discursos político-econômicos e tudo que a gente está vendo, né? Então, daí vem tudo isso aí que, com certeza, a gente pode problematizar aqui. Isso passa por um dado concreto de quanto que as comunidades terapêuticas, normalmente de orientação cristã, especificamente as de orientação cristã, o dado concreto de quanto que elas receberam do Ministério da Cidadania para atuarem. Quase 70% dos recursos que foram enviados pelo Ministério da Cidadania foram a essas entidades. Isso dá aproximadamente 150 milhões de reais de repasses, quase 500 instituições que foram contratadas, instituições esse número, esse recorte de orientação cristã, para oferecer tratamento para usuários de drogas, enfim, no Brasil. E o grande ponto é que, em diversos relatos, mas não só relatos, inspeções também, né? Inspeções, o que se vê é que as comunidades terapêuticas, em diversos momentos, atuam quase como manicômios, assim, clássicos, né? Quase como manicômios clássicos. De certa forma, através de uma violência, mas também através de uma política que vai, eu esqueci a abstinência, através da política da abstinência e da disciplina que a abstinência pode gerar. No fundo, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo, né? É um jeito de ver saúde mental que movimenta um pedaço da economia para um sentido específico, muito claro, e ao mesmo tempo que possibilita gerar que possibilita fazer um trabalho de base cristão, por exemplo. Isso faz sentido para você? Com certeza, com certeza. O próprio texto ali que eu vim dando uma olhada nos textos, né? A gente tem toda uma visão econômica predominantemente do neoliberalismo, né? Primeiro, no sentido, né? A visão de que o privado funciona muito melhor que o público, né? Então a gente vai tirar dinheiro do público e vai jogar no privado, e isso daí gera toda uma movimentação política. Então, essa própria visão tira o quê? Tira a autonomia do profissional da saúde, né? Do profissional da saúde, que tem, então, a sua visão científica, que tem a sua visão mais humanista, né? Vamos entender o que são essas pessoas, né? Qual que é a condição delas, vamos ter autonomia, né? Porque a gente sabe que um profissional da saúde que está num cargo estável, que tem pesquisa científica, etc., vai ter uma visão completamente diferente de um profissional da saúde que está numa instituição que tem o objetivo do lucro, né? A própria Covid lá, Prevent Senior, que teve muito debate por aí, a gente vê isso explicitamente, né? E mais uma outra questão que é a gestão, como é que eu vou dizer? Certo tipo de cristianismo, né? Certo tipo de cristianismo que é o cristianismo das armas, que é o cristianismo, então, trazer esse cristianismo das armas, esse cristianismo da violência, né? Que não é o cristianismo que poderíamos ter uma outra visão de cristianismo, mais uma vez, não, é uma questão de como que a gente vai interpretar o cristianismo, como que a gente vai interpretar o serviço público. Então, esse cristianismo, que é o cristianismo das armas, que tá fechado, tá casadinho com o cristianismo, né, da explosão, dos tratamentos de choque. É uma visão violenta, né? É uma visão de que a violência é na violência que a gente resolve as coisas, tá? E essa economia que a gente está falando, ela precisa dessa violência, porque é uma visão que tem como ideal o desmonte de estado de bem-estar social e precisa legitimar isso. Então, se ela precisa legitimar isso, ela precisa legitimar literalmente que a função do Estado é deixar as pessoas morrerem de fome na medida em que eles são, como Foucault diz no Nascimento da Política, empreendedores de si mesmo, né? O empreendedor de si mesmo, ele traz para si o risco, né? Ele traz para si o risco. Então, a sua própria vida é um empreendimento. Então, se você falha, a culpa é sua. Né? Se você falha, a culpa é sua, e se a culpa é sua, não tem que ter o assistencialismo, né? Vai ser visto de maneira mal visto, então, né? Claro que é uma gestão, como é que eu vou dizer? É um discurso hipócrita, né? Um discurso hipócrita porque está se tirando do público para dar para o privado, e à medida em que você vê que o cidadão ele é um empreendedor de si mesmo e deve ser deixado às traças, as grandes empresas, né? As grandes empresas estão fechadas com verbas públicas e uma série de coisas. Mas então, né, eu vejo esse elo tanto na questão cristã quanto na questão econômica, como o modo que a gente vai gerir os loucos.